future, whatever you choose. Hoje nós vamos falar um pouco de e-learning e a maravilha... Peraí, rede social não, né, meu? Por favor, vamos trabalhar aí, né? Ah, isso mesmo. Vamos pegar um exemplo da EnglishTown. Hoje é a maior escola de inglês online do mundo. São plataformas de e-learning que atendem milhões de alunos em todo o mundo, passando conhecimento e informação através das suas páginas multimídia. São exemplos básicos de e-learning e telemática, aos quais vamos exemplificar e associar com algoritmos e telemática nos próximos slides e vídeos. Essa plataforma digital hoje da EnglishTown é um exemplo de comunicação e economia de tempo para acesso à informação de diversas partes do mundo e pessoas. Telemática. Afinal, o que é telemática? A telemática consiste na comunicação à distância, utilizando um conjunto de serviços através de uma rede de telecomunicações. Em resumo, é a junção de recursos e tecnologias que garantem a transmissão dessas informações. Um exemplo de componentes que compõem a telemática é a rede, o cabo, o satélite e a fibra ótica por onde passam as informações. Além, é claro, da própria informática, computadores, periféricos, sistemas de redes e os softwares que gerenciam todo o acesso à inteligência desses sistemas. Exemplos de telemática são os próprios sistemas de e-learning crescentes no Brasil, devido ao acesso da população à educação e principalmente à internet. Mas qual que é a relação dos algoritmos com a telemática? Antes, vamos entender o que são algoritmos. Um algoritmo é uma sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas, cada uma das quais pode ser executada mecanicamente, num período de tempo finito e com uma quantidade de esforço finita. Entenderam? Não, né? Complicou um pouco? Então vamos simplificar. Podemos dizer de uma forma mais simples que algoritmos são os passos para se realizar uma tarefa. Assim como você segue instruções para fazer um bolo, por exemplo, os programadores devem escrever instruções coordenadas para que um computador execute essas instruções. Devem haver lista de comandos, períodos de tempo definido e quantidade de esforço definida para que o comando possa ser escrito. Mas diz aí, qual que é a relação dos algoritmos com a telemática? As conexões, os sistemas de redes, as plataformas de software, os bancos de dados e todos os demais componentes de um sistema de e-learning, ou seja, uma telemática, seguem tarefas ordenadas e previamente definidas. Dessa forma, podemos falar que esses sistemas são basicamente compostos por algoritmos. Daremos a seguir um exemplo de acesso a um sistema de e-learning. No fluxograma apresentado, como início, temos a inserção do login e a senha. Para que o usuário acesse o sistema de e-learning, o login e a senha devem ser corretos. Caso seja correto, o usuário consegue acessar o sistema. Caso ou login ou a senha sejam incorretos, o usuário não consegue acessar o sistema. Nesse caso, se a senha for falsa e o login for verdadeiro, o usuário não conseguirá acessar o sistema de e-learning. Da mesma forma que se o login for falso e a senha verdadeira, o usuário também não consegue acessar. Somente se a senha e o login forem verdadeiros, o acesso será válido e o usuário conseguirá entrar no sistema. Mas qual que é a relação dos algoritmos com a tabela verdade? A tabela verdade é uma tabela matemática utilizada em lógica para determinar se uma fórmula é válida ou se os argumentos geram uma conclusão verdadeira ou falsa.
Como cada argumento são proposições, existe um método chamado cálculo proposicional DEI, que demonstra as seguintes situações: a situação E, não, ou, se então, se e somente se. No exemplo que demos a passado, a situação que é exemplificada é a situação E, ou seja, uma conjunção. Tanto o login quanto a senha devem ser verdadeiros para que a conclusão, ou seja, o acesso ao sistema, seja verdadeiro, como podemos ver na primeira linha desta tabela. Até mesmo uma simples regra de acesso a um sistema de e-learning, os complexos parâmetros de decisões de questões em um teste aleatório, a pontuação e a classificação da sua prova online, e todos os demais controles e inteligências das plataformas de e-learning têm em sua essência conceitos de tabela verdade e algoritmo. Exercícios de fixação. Exemplo 1. Os algoritmos que descrevem a regra de aprovação do e-learning da EnglishTown condicionam a seguinte regra: para que o aluno passe para próximo nível, deve atender os seguintes requisitos: a. ter nota mínima 7 nos testes online e b. apresentar mais de 70% das lições finalizadas. Considerando que o aluno passou para o próximo nível, qual a proposição está correta segundo a tabela verdade? Alternativas: a. disjunção ou, onde a nota abaixo de 7 é uma proposição falsa, ou lições acima de 70%, uma proposição verdadeira. Alternativa B. disjunção ou, onde nota acima de 7 é uma proposição verdadeira, ou lições acima de 70%, proposição falsa. Alternativa C. conjunção e, nota acima de 7, que é uma proposição verdadeira, e lições acima de 70%, proposição verdadeira. Ou alternativa D, condicional se então. Se a nota está acima de 7%, uma proposição verdadeira, então foram concluídos mais de 70% das lições, que também é uma proposição verdadeira. A resposta correta é a alternativa C, conjunção e, nota acima de 7, uma proposição verdadeira, e lições acima de 70%, que também é uma proposição verdadeira. A explicação para essa alternativa corresponde que, para que o usuário possa passar para o próximo nível, ele tem que atender à condição de nota acima de 7 e mais 70% das aulas realizadas. Dessa forma, a proposição A deve ser verdadeira, a proposição B também deve ser verdadeira, para que a conclusão seja verdadeira.